No próximo dia 24 de setembro e até dia 1 de outubro vai arrancar a primeira mostra de cinema português e que se vai realizar em Vila Franca de Xira, um projeto novo e que vamos ficar a conhecer agora através do Bruno Teixeira, que é um dos mentores deste projeto que vai acontecer a primeira vez, desta mostra de cinema, e também a professora Isabel Susana, que também está envolvida em todo este projeto, toda esta novidade e que vai com certeza fazer mexer a cidade de Vila Franca de Xira. Eu vou começar pelo Bruno. Bruno, como é que surgiu a ideia e em que contexto de fazer uma mostra de cinema e em Vila Franca de Xira? Porque, pelo que sei, no concelho de Vila Franca de Xira não há nenhuma mostra cinematográfica. Sim, esta vai ser de facto a primeira. O conceito em si é uma coisa que já tinha pensado há algum tempo, não é? Eu pessoalmente também faço outro tipo de sessões, que é umas sessões de filmes comentados, que já acontece há 1 ano, 2 anos talvez, que é o chamado Cinema da Vila, e a partir daí eu depois até já tinha no projeto em si do Cinema da Vila assim uma espécie de ideia de trazer realizadores e não sei o quê para certas sessões, mas foi algo que nunca chegou a acontecer. E, entretanto, há coisa de 1 ano, também a própria Junta convidou-me para fazer uma sessão de curtas-metragens e pronto, depois, a partir daí, comecei a pensar numa coisa mais interessante que seria fazer, de facto, uma coisa maior, não é? Achas que a cidade já merecia, e neste caso Exato. o concelho, apesar de Sim. ser na cidade, portanto é no concelho de Vila Franca de Xira, já merecia uma mostra de cinema? Sim, claro, obviamente que sim. E de facto pensei no contexto de ser só cinema português, porque acho que é um tipo de cinema que o próprio público do país ainda não consome muito. Achas Acho que ainda há há preconceito? Sim, claramente. Acho que está, de certa forma, a começar a haver menos, porque os filmes são cada vez mais reconhecidos nos festivais, tanto, por exemplo, em Berlim, como foi o caso da Balada do Batráquio, ou noutros, Cannes, o Manuel de Oliveira também sempre ganhou vários filmes em Cannes, prémios, pronto, passa muito no circuito de festivais internacionais e a partir daí é interessante perceber como, através disso também cresce um pouco o público. Acho que não é o suficiente, acho que o público português procura muito mais aquele tipo de comédias ligeiras e não sei o quê, mas eu acho que o outro tipo de filmes também é necessário ver. E, portanto, é por aí para também dar um pouco de diversidade de géneros, de temas. E, aliás, até nesse contexto, pensei que seria muito interessante trazer o cinema experimental, não é? Porque é uma coisa ainda mais rara de se ver. E, portanto, há poucos filmes experimentais ainda em Portugal. Nós sentimos mesmo isso quando recebemos os filmes. E, portanto, só deu para fazer uma sessão. Mas é algo que, em breve, acho que... de ser explorado. Sim, exato, exato. Bruno, consegues fazer uma distinção entre o público português, tal como estás a referir, e o público de Vila Franca de Xira? Achas que em Vila Franca de Xira há mentalidades abertas suficientes para abarcar este tipo de iniciativas e, por outro lado, perceber se é também o teu objetivo que esta mostra venha preencher uma lacuna que existe nesta área no concelho? Sim, acho que por aí que convém preencher essa tal lacuna. De facto, o público de cinema em Vila Franca, eu diria que é um não público, porque há certas sessões assim mais esporádicas, mesmo não contando com aquelas de cinema comentado que eu faço, que acontecem, mesmo por exemplo no Museu do Neorrealismo, mas o público não é certo. Acho que é mais um bocado pelos filmes. Há certos filmes que as pessoas vão mais, há outros que vão menos. Por exemplo, quando é coisas que metem em Vila Franca, chega a... Sim, a esgotar. Por exemplo, até o caso muito recente da Fábrica do Nada, que foi filmado na Póvoa e por esses lados, sim. Esgotou, não é? Como é óbvio. Também o Luz Obscura, da Susana de Sousa Dias, também, reparei, também tinha esgotado com a família Pato, não é? O filme sobre a altura do Estado Novo, do Otávio Pato e da mulher, e depois foi protagonizado pelos filhos. E, portanto, não há propriamente um público certo de cinema em Vila Franca, e nesse sentido eu tenho algum receio do que é que virá
desta mostra, não é? Porque é a primeira vez que estamos a fazer. Foi algo que eu se calhar parti um bocado para a loucura, mesmo se calhar a palavra certa. Uma loucura saudável, não é? Sim, sim, acho que sim. É uma coisa que dá muito trabalho a fazer, não é? Porque já estou a fazer isto há meses, Há quanto tempo é que estás envolvido nesta mostra? Desde que pensaste em fazer isto e que eu acredito que outras pessoas te tenham desafiado, ao verem a tua paixão pelo cinema, terem desafiado a avançar com este projeto. Sim, sim. Como é que tem sido este incubar destas ideias? A proposta para a mostra de cinema em si, eu lancei-a à Junta de Freguesia em janeiro. Lancei também em simultâneo para a Câmara Municipal, só que eles depois, entretanto, não se interessaram pelo projeto. Pronto, lá terão as suas razões. E também, no caso da Associação Alves Redol, também foi por essa altura, que também já fazia com eles as tais sessões de cinema comentado. Pronto, o Ateneu é que surgiu mais tarde, porque achei que seria interessante, por ser uma sala maior, fazer uma sessão especial. E, portanto, desde janeiro que isso surgiu. Depois o lançamento propriamente da publicidade, julgo que foi para aí alguns em maio, talvez junho, não sei, não tenho a certeza agora. E portanto foi, desde aí até agora tem sido um bocado sem parar de ver filmes, organizar catálogos, publicidade, assim. Pronto, mas é uma coisa que lá está, como eu dizia, já Tens uma equipa a ajudar-te? Tenho uma equipa, tenho a Francisca Mendes, foi minha colega de licenciatura na Escola de Cinema. Pronto, ela também sempre gostou deste tipo de coisas, de festivais e não sei o quê, inclusive também foi voluntária, como eu também fui no Indie Lisboa. E a partir daí eu achei que seria interessante convidar ela. Ela achou a ideia muito interessante. Ela não é de Vila Franca, é de outra cidade, mas pronto, mora agora atualmente em Lisboa, portanto também há essa vantagem. Depois convidei alguns outros colegas meus, mas que, pronto, por falta de disponibilidade, ou até um que estava fora do país também achou interessante, mas não me podia ajudar por causa de, pronto, não está cá. Pronto, o Henrique é que surgiu mais tarde. Foi uma coisa curiosa, porque o Henrique também é lá de Vila Franca, eu não o conhecia. Pronto, depois através do Facebook é que nos ficámos a conhecer e ele achou o projeto interessante. E pronto, e a partir daí acabou por entrar. E também ajudar-nos, e depois, claro, a professora Isabel, que já faço com ela também as outras sessões comentadas lá pela escola, e que, pronto, e achou o projeto, obviamente, também muito estimulante, e a partir daí aceitou, claro, ajudar-me a também dinamizar na escola, porque eu acho que haver também o cinema também ir à escola, acho que também é uma coisa que deve ser estimulada, não é? Exatamente, estimulada, porque agora também havendo o Plano Nacional de Cinema será talvez um pouco mais fácil, mas ainda assim será bom, porque lá está a tal coisa do tal público cinema português que as pessoas que é mais velhas, não é, que não consomem tanto o cinema nacional, mas que é se nós começarmos a instruir as pessoas desde a sua tenra-idade. Formar um público, não é? Exatamente, formando um público talvez também ajuda o cinema português a crescer, não é? Bruno, já vamos falar novamente para falares acerca da programação, dos filmes, dos critérios que usaste, mas eu vou passar já também a palavra à professora Isabel Susana. A professora Isabel Susana está envolvida então no Plano Nacional de Cinema e é responsável por levar à prática este plano no agrupamento de escolas professor Reinaldo Santos. Professora, como é que está a ser o seu trabalho relativamente a este Plano Nacional de Cinema? Como é que ele é implementado nas escolas? E depois falamos então um bocadinho sobre este projeto. Gostava que também falasse sobre esta parte do Plano Nacional de Cinema. Eu penso que também há muita gente que não tem conhecimento que este plano, portanto, está em vigor. E penso que o principal objetivo é educar um público, não é, para o cinema. Exatamente, é isso. O Plano Nacional de Cinema surge há cerca de 5 ou 6 anos, já nem sei bem. Na verdade, eu, enquanto professora lá na escola, já há muitos anos que organizava mostras de cinema de animação. Eu estou mais ligada ao cinema de animação e, por amor, não necessariamente porque saiba, não tenho nada na parte de realização ou produção, mas
tenho um gosto muito próprio e conheço muita gente nessa área e, portanto, nesse sentido tinha alguma facilidade a arranjar filmes e há muitos anos que passava, portanto, sessões de cinema, de animação lá na escola, inclusivamente também já há uns anos largos que organizo a mostra, a Festa Mundial da Animação, que é uma festa precisamente de âmbito mundial. É uma coisa muito particular. No dia 24, se não estou em erro, de outubro, é o Dia Mundial da Animação. E então, desde há uns anos largos a esta parte, que a Casa da Animação no Porto é, digamos, a promotora e a organizadora a nível nacional dessa festa mundial. E o que é que isso significa? Que há vários programas, há um programa para mais infantil, depois o programa juvenil e depois um de mostra de alguns filmes que ganharam prémios em determinados festivais importantes e eles têm, portanto, vários programas. E durante o mês de outubro e novembro, no máximo, os vários países, que são cerca de 40 e tal países, que aderem a esta festa mundial, comemoram o dia 24 ou 26, já não me recordo bem, do Dia Mundial da Animação e, portanto, nessa altura há toda uma dinâmica que é instituições, sei lá, escolas, universidades, autarquias, qualquer instituição que adira, inscreve-se, pede o programa, é pago, pede 1 ou 2 programas e, naquela altura, os vários países que aderem a isto estão a passar os mesmos programas, estão a dinamizar os mesmos filmes ao mesmo tempo, portanto, nessa altura. E, portanto, chama-se isto Festa Mundial da Animação. E eu, portanto, organizo na escola desde há muitos anos esta festa. Acontece que depois, quando surge o Plano Nacional de Cinema, há cerca de 6 anos, 5, 6 anos, a diretora na altura falou comigo e disse-me: "Oh, Isabel, tu que já organizas as sessões de cinema na escola, não achas que era interessante nós entrarmos no Plano Nacional de Cinema? Portanto, temos de fazer uma candidatura anual." E eu disse que com certeza que é, quer dizer, como é lógico, portanto já vamos no fundo entrar nesta organização já com outra estrutura e outro apoio num plano, uma estratégia que é nacional. Com certeza, e portanto desde... Abarcou logo o desafio. Exatamente, como é lógico. Portanto, foi logo, eu penso que foi o segundo ano em que o Plano Nacional surgiu. Nós entramos e a escola tem participado sempre e tem vindo a crescer, inclusivamente o Plano Nacional de Cinema, porque estas coisas depois tornam-se visíveis, nós temos que enviar, dar contas do que vamos fazendo do plano anual de atividades e enviamos todos os anos, temos que dar contas à coordenação nacional. E, portanto, no fundo, torna-se um pouco visível o trabalho que se vai fazendo nas várias escolas. E foi interessante que logo no segundo ano em que nós participámos, entramos, fomos convidados, nós escolas e de nossa escola, fui eu e o professor, na altura, o professor Rui Castro Lobo, que fazia parte da equipa, fomos convidados para participar na primeira Conferência Nacional do Plano Nacional de Cinema. E foi interessante, pronto, demos a conhecer também o que fazíamos na escola. Deram a conhecer a experiência, não é? A experiência que acontece, que normalmente todos os anos tem acontecido na Cinemateca de Lisboa, essa conferência nacional, e depois temos ido às restantes, mas fomos mesmo oradores na primeira conferência, foi interessante. Depois, pronto, tenho vindo a organizar na escola sessões de cinema já com um projeto mais estabelecido lá na escola. Entretanto, não sei o que é que me queria Eu ia precisamente por aí, portanto, através deste plano, a professora consegue identificar, não é, os alunos que têm mais gosto pelo cinema sim, e a partir daí sim. lançar não novos desafios. Não é muito fácil, porque, na verdade, eu sinto que os miúdos hoje em dia, os alunos, tanto do ensino básico como do ensino secundário, ainda não sabem muito bem o que é que gostam, o que é que querem fazer. E é muito geral haver uma certa imaturidade. Há uns anos atrás, há 10, 20 anos atrás, os alunos eram muito diferentes. Hoje em dia há uma certa infantilização, eu vou dizer mesmo assim, por parte dos alunos, uma superproteção em termos de educação e provavelmente a maturidade está a surgir até em termos mais civilizacionais, a maturidade está a surgir mais tarde. E nesse sentido ainda há uma certa
ainda não há... Estão ainda um pouco desligados, ainda estão não é? Um pouco desligados. Do que é o cinema. Exatamente, e do que é tudo, o que é que querem fazer, o que não querem. Contudo... Mas aí também podemos ir para o campo da tecnologia, não é? Exatamente. O cinema, não é? O cinema, ir a uma sala de cinema... estas novas gerações não têm aquele cinema, gosto. Exatamente, eles veem muito cinema ou audiovisuais, pequenos vídeos, não veem talvez tanto cinema, infelizmente, na sala de cinema, e veem mais os audiovisuais no ecrã do computador ou do telemóvel. E isto, na verdade, banaliza um bocadinho também a questão do cinema. E então, já é um pouco, eles ficam um pouco mais confusos, quero ir para isto ou não quero, porque como já é tudo muito acessível, já o gosto já está um bocadinho mais indefinido. Contudo, é interessante, este ano eu estou com uma turma de 10º ano de artes visuais, sou professora de artes visuais na escola, e incrivelmente tenho 2 alunos que querem claramente ir para a área da produção audiovisual e produção multimédia. Ainda não sabem muito bem o que é isto, mas já estão claramente para aí virados. Como é que a professora, peço desculpa, como é que a professora teve contacto com o Bruno? O Bruno é um jovem que já é mais crescido, mas que na altura foi aluno na nossa escola. Na minha escola também, não é? Na escola secundária, na altura era secundária, agora a escola professor Reinaldo Santos, essa grande escola, tinha de fazer referência. Exatamente, e é muito interessante realmente esta coincidência engraçada da Marta ter sido aluna lá também da na escola. Exatamente. E é assim que surgem estes contactos, porque o Bruno, lá na escola, era aluno de Humanidades, mas tinha um gosto, ele desde miúdo, com certeza, sim, que tu acho que sempre gostaste muito de cinema. E foi Chile, não é? Não tanto naquela parte, assim, se calhar mais autoral, não é? Porque se calhar quando era mais novo só via assim coisas mais animação, filmes assim, comédia, não sei o quê. Mas foste tu que foste à procura disso ou foi incutido por alguém teu próximo? Fui um bocado à procura, sim. Quer dizer, por exemplo, o cinema português, em parte, já gosto há vários anos, até, mesmo antes de ter entrado na escola de cinema. O cinema europeu também em geral, mas sinceramente até nem sei responder muito bem o que é que veio primeiro a nível desse tipo de cinema, se foi o europeu em geral, se foi o português, mas sei que já há muitos anos, até inclusive quando ainda estava no ensino secundário, lá na escola, já gostava de cinema europeu, de cinema independente, de cinema diferente. Mas pronto, também havia aquelas coisas, como também hoje ainda vejo, aquelas coisas assim mais mainstream. Pronto, é por aí, não é? Já agora só dizer uma coisa engraçada, porque o Bruno estava sempre na biblioteca da escola, ele é relativamente tímido, já percebemos, e eu acho que as pessoas do cinema são sempre muito viradas para um mundo muito da imaginação e onírica, etc. E o Bruno estava sempre na biblioteca e gostava de catalogar os filmes, estava sempre a ver os filmes, a catalogar, a tirar informação sobre os filmes e a ajudar na biblioteca nessa área do audiovisual e do cinema. Sim, e além disso, nessa altura... interrompi, peço desculpa. Não faz mal. Podes continuar, Bruno, podes continuar. Foi nessa altura até que também fizemos pequenos ciclos sempre, porque, por exemplo, já não me lembro bem ao certo como é que funcionava a programação, mas logo quando entrei no 10º ano, não exatamente logo em setembro, mas uns meses mais tarde, através lá da professora bibliotecária, é que, de facto, ela fez-me essa sugestão, que, como eu gostava de cinema, não sei o quê, fazer lá uns pequenos ciclos na biblioteca, que funcionavam todos os dias mesmo, às horas de almoço, que é a altura em que, pronto, há pessoas para ver os filmes, não é? Como é óbvio. Sei que também, de vez em quando era assim mais o início das aulas, ou ao fim das aulas, acho que chegávamos a fazer outro tipo de horas, até, por exemplo, na altura do Natal, chegávamos a fazer o dia quase inteiro. E, portanto, a partir daí também houve essa tal questão de divulgar o cinema, de fazer diversas temáticas e não sei o quê. Portanto, acho que vem mesmo já a partir daí todo esse gosto, não é? Exatamente. Bom. Se calhar podia-me dizer só o seu nome. Fica sem nada, e agora sem nada estou em perigo. E nesta tipo que um dia estava a falar com uma amiga e disse assim: tratam mais por Ju.
Nem sei se limpo isto, senão... Tinhas menos que 3 anos. Até que num dia apareceu um senhor que disse ao teu pai que estava lá na prisão se tu querias ir lá conhecer o teu pai. Cala a boca, vá! Puta, parecia sim um rapaz que me está com jeito. Muito positivo. Tu conheces o teu pai? Conheço. Eu sou o meu pai. Bom, professora, vamos nos focar entretanto aqui na primeira mostra cinematográfica. Teve conhecimento ou teve contacto com o Bruno na escola e decidiu apoiá-lo depois logo nesta iniciativa. Sim, até porque nós já trabalhamos juntos desde o ano passado. Portanto, no fundo isto tem toda uma sequência lógica. Ele já estava na biblioteca, fazia esse trabalho de catalogação e de apoio e fazia essa mostra já no fundo à hora do almoço e não só. Mas mais para a comunidade escolar, não é? Sim, para a comunidade escolar sempre, mas que assistia à biblioteca. Entretanto, a professora Hermínia Valente, que é a coordenadora da biblioteca e que também lhe deu sempre muito apoio, falou comigo e disse, olha, tu tens que dar aqui um apoio também, articulares com o Bruno, porque por causa do Plano Nacional de Cinema, ele é um jovem super entusiasta com o cinema e eu na altura até nem pude logo, mas depois no ano seguinte entramos em contacto e o Bruno já tinha a organização do Cinema da Vila na Junta de Freguesia e na Associação Alves Redol. E então estabelecemos uma articulação em que ele também fazia sessões, organizávamos sessões na escola, no âmbito do Cinema da Vila e do Plano Nacional de Cinema, portanto articulámos esforços. Sim. A partir daí temos vindo a trabalhar juntos e quando ele surge com a ideia de fazer, até me lembro que foi a ideia de fazer um festival, eu disse ao Bruno, calma, um festival é uma coisa enorme, porque ele tem este arrojo e bem, é uma loucura, porque quando se gosta muito ainda não é um festival, mas ainda vai acontecer. Exatamente, eu disse. Também é questão burocrática, não é? Claro. E não só de apoios, exatamente. de apoios até de orçamento, muito embora ele tenha conseguido muito já este ano. Sim. Porque, pronto, ele disse, olha, Bruno, vamos fazer se calhar não um festival em grande, mas provavelmente uma mostra. E se calhar era uma coisa mais pequena, mas isto tem vindo a crescer por via também da dinâmica que ele criou neste sentido. Bruno, que filmes é que vamos ter nesta mostra? Que critérios é que usaste para a seleção dos mesmos? Falar um bocadinho como é que surgiu então esta parte mais prática da mostra. Pronto, o programa é muito diversificado, como poderão depois também ver no programa, que está disponível na nossa página de Facebook e também a nível local, nos variados sítios de sessões e talvez também por outros sítios, cafés e não sei o quê, que também espalhamos. Pronto, o que é que foi o critério? O critério, pronto, foi um bocado como calhou, digamos assim, né? Porque primeiro recebemos os filmes, a partir daí vimos aqueles que talvez são mais interessantes, ou às vezes pode parecer um clichê, se calhar, mas se calhar nós, como pertencemos ou estudamos, melhor dizendo, a área do cinema, olhamos também um bocado para a parte técnica. E, portanto, nesse aspecto, há alguns filmes que poderiam estar interessantes a nível de história, não sei o quê, ficaram de fora também um bocado por causa da parte técnica. Mas recebemos imensos filmes, não sei já o número certo, mas foram quase 200. Já agora é interessante, só, desculpa interromper, sim. mas no início, e estas coisas são sempre assim, no início, portanto, foi criada uma página do Facebook e havia um prazo para a entrega dos filmes e a dinâmica começou a ir devagarinho. E quase no final... Nos últimos dias é que começaram a enviar mesmo. Sim, foi nos últimos 2 dias. Exatamente, é à portuguesa. Nos últimos 2 dias eu acho que recebemos aí à volta de 100 filmes. Fizeram uma maratona para ver os filmes. Mesmo.
Pronto. Que temas é que há alguns temas em específico que estes filmes foram selecionados a voto? Sim, foi por aí, porque de facto eu reparei que na grande parte dos filmes que recebemos era possível fazer uma programação por temáticas, porque eu reparei, quer dizer, já tinha reparado há mais tempo, mas com os filmes que recebemos reparei ainda melhor, que o cinema português vive muito, por exemplo, por temáticas como a história de Portugal, ou a relação de Portugal com outras comunidades, talvez também um pouco a imigração, e portanto a partir daí foi possível identificar temas, e para os filmes, porque inicialmente os filmes tinham sido pensados, as curtas-metragens vão para um lado, as longas-metragens vão para o outro, que é uma coisa, pronto, que fazem nos festivais, normalmente, não há propriamente uma temática específica, e como isto era de cinema português específico, depois, com a continuação de vermos os filmes, achámos que seria muito interessante fazer por temáticas. E a partir daí temos temáticas como, por exemplo, a relação Portugal e o mundo, que temos curtas-metragens, Califórnia, do Nuno Baltazar, o Filomena, do Pedro Cabeleira, A Reis da Saudade, que é um filme de animação da Universidade de Lusófona. Entre outros, não é? Sim, entre outros. Também não me lembro agora de cor do programa ao certo. Pronto, isso é para a quarta-feira logo, se não me engano, não é? Depois vão ter também uma sessão de homenagem, não é? Logo na abertura. A José Vieira Marques, vilafranquense. Como é que decidiram logo que seria uma homenagem que deviam fazer? Como é que surgiu também a ideia de homenagear o José Marques? Sim, o José Vieira Marques é um caso curioso porque eu não tinha conhecimento dele. Pronto, ele morreu, se não me engano, em 2006. Portanto, era numa altura que eu também ainda não estava assim tão ligado ao cinema, né? Que ainda tinha apenas 10 anos. E, portanto, quem me falou dele foi um funcionário lá da Junta, que é o David Silva, que é ele que também coordena estas partes da cultura e assim. E pronto, ele disse-me que existiu um vilafranquense que também tinha feito um festival de cinema, que é o Festival Internacional da Figueira da Foz, e portanto a partir daí, ele falando-me dessa personalidade que eu não conhecia, fui um bocado à procura. Não há muitas coisas que tivéssemos encontrado. Por exemplo, na Cinemateca o que encontrei mais foi recortes de jornais. Com referência, não é ele? Sim, das próprias sessões dos festivais da Figueira da Foz. Livros ele escreveu alguns, mas acho que só devo ter encontrado aí uns 5 ou coisa assim até agora. E portanto, como ele me falou do José Vieira Marques, achei que seria interessante, isto sendo a primeira vez que estamos a fazer uma coisa com este impacto em Vila Franca, achei que seria interessante a abertura ser logo com ele. Pronto. E depois, a partir daí, há várias outras sessões que também têm a ver com Vila Franca. Vamos falar da Leonor Teles. Exato, é isso que eu ia dizer. Pressupõe-se que neste dia, portanto, o auditório esteja cheio, não é? Porque a Leonor Teles conseguiu também aqui uma visibilidade, não é? E se calhar chamar a atenção também para alguns públicos e que mais foi novos. aluna lá da escola foi também. Aluna também da escola, embora não é? tenha frequentado ciências, mas depois quis ir para o cinema e agora é uma personalidade já reconhecida. E esperas ter a Leonor Teles, não é? Neste dia. Sim, eu acredito que ela talvez venha, não é? Ela está agora bastante ocupada com a estreia da curta-metragem nova dela, Os Cães que Ladram aos Pássaros, mas acredito que ela possa vir também à sessão. A sessão vai ser no sábado à noite, às 21h30, no Ateneu vilafranquense, que é a sala maior que temos na nossa cidade. Pronto. Em que mais espaços é que vão decorrer as sessões? Para também explicar um pouco às pessoas como claro. É que podem... As sessões vão ser, portanto, no auditório da Junta de Freguesia, pronto, que tem uma capacidade aí para 60, 70 pessoas sentadas. Depois pode alguém ficar assim sentado nas escadas, exato, porque também, pronto, pode correr bem, não é? Depois temos a Associação Alves Redol, que eu tive o critério de escolher mais, assim, cinema documental, um bocado também pelo público. Eu conheço mais ou menos o público da associação, através de outras sessões que eu lá faço, e sei que eles gostam, assim, de cinema mais ligado à história, assim, um bocado mais humanista, talvez. E, portanto, achei que seria interessante lá meter os documentários, e é um sítio muito pequenininho, aquilo é uma loja no Mercado Municipal, a loja 37, se não me engano.
E, portanto... É mais intimista. Exatamente. Acho que caberá aí, se calhar, umas 30 pessoas no máximo por lá. Depois temos então a sala do Ateneu, que é só a sessão da Leonor, precisamente por ser uma sala muito grande, tem à volta de 500 lugares. E depois temos as tais sessões na escola Professor Reinaldo dos Santos, pronto, que vão ser mais à base dos alunos da escola e para os professores também verem, como é óbvio. E, portanto, vão ser esses 4 espaços a funcionar. Pronto, retomando a tal questão da Leonor, vai ser então no Ateneu, vai ser o Roma a Cães, que foi o filme que ela fez ainda durante a licenciatura na Escola de Cinema. A Balada do Batráquio, que foi o vencedor do Urso de Ouro em Berlim. E a mais recente longa-metragem, o Terra Franca, que todos os 3 já passaram em Vila Franca. Salvo erro, os 3 passaram no Museu do Neorrealismo. Sim. E o Roma a Cães passou também na Junta de Freguesia. Mas o Terra Franca tem uma coisa curiosa, aquela tal questão que eu também falei logo no início, que é, eles tiveram 2 sessões no Museu do Neorrealismo e as 2 estiveram esgotadíssimas. Houve gente que não conseguiu ver o filme e, portanto, como ela é vilafranquense, e sendo esta a primeira vez que estamos a fazer uma coisa dedicada mesmo a 100% ao cinema nacional, era inevitável fazermos esta sessão e, portanto, nesse sentido, há a sessão da Leonor Teles, pronto, que vai decorrer com esses filmes. É a única sessão que vai ser paga. Isto porque... Eu ia por aí, portanto, isto é tudo gratuito. Como é que é possível isto ser tudo gratuito? Percebe-se, não é? Que seja paga, mas também são 2 valor euros. pecuniário, Sim, 2 euros euros para ver Sim. a oportunidade de ver os filmes todos, não é? Exatamente, os 3 filmes dela. Os outros são gratuitos. Pronto, inicialmente eu queria fazer as sessões todas pagas, também por um preço simbólico, também seria à volta de 2 euros de certeza. Só que, lá está, como isto é a primeira vez que está a acontecer, a própria Junta de Freguesia tinha algum receio em, se as sessões forem pagas, que houvesse menos público. E, portanto, nesse sentido, a própria Junta de Freguesia apoiou-nos, não é? Colaborou connosco, deu-nos algum orçamento para também podermos pagar as próprias despesas dos convidados que vêm. Portanto, temos alguns realizadores ou produtores a virem. E, portanto, nesse sentido, apoia as despesas dos convidados e, pronto, e a outra parte... Se vê, não é? Conforme esta é uma primeira edição, é sempre uma incógnita. Exatamente. Que realizadores é que vão estar presentes e convidados? E como é que surgiu também estes critérios para a escolha destes convidados? E se eles aceitaram logo, não é? Pois, a escolha para os convidados é os próprios realizadores dos filmes, não é? Porque, há bocado acho que não cheguei a referir, mas nós contactámos praticamente todos os contactos que existiam no site do ICA e do Cineguia, não é? Que é as 2 referências a nível de cinema em Portugal. E pronto, todas as produtoras, distribuidoras, realizadores, tudo isso foi contactado, porque se nós tivéssemos apenas a publicidade no Facebook e no site, eu acho que aquilo seria muito invisível. Redutor. Acho que seria, se calhar, 10 filmes ou coisa assim que recebíamos. E, nesse sentido, contactámos diretamente as pessoas e, pronto, e tivemos muitos contactos, as pessoas acharam a iniciativa muito interessante. E, portanto, depois dos filmes estarem selecionados, contactámos todos os realizadores e produtores de todos os filmes que foram selecionados e, a partir daí, alguns responderam que não poderiam estar, outros que estavam, de facto, interessados em vir e virão. Pronto, outros nem sequer responderam, mas pronto, talvez também por alguma indisponibilidade, às vezes acontece. Mas pronto, temos alguns convidados, temos, assim de cor, temos o Pedro Cabeleira, que falei há pouco, vai estar na sessão do filme dele, do Filomena, que foi um filme que ele estreou há pouco no Indie Lisboa. Vai estar também, por exemplo, a Margarida Gil, a apresentar o Mar, a longa-metragem dela, agora mais recente, que vai passar no domingo às 17 horas na Junta de Freguesia. Vai estar também o Jorge Cramês, para apresentar o Amor, Amor. É um filme um bocadinho mais antigo, porque nós também estabelecemos o critério, como, lá está, isto era a primeira vez, estabelecemos que os filmes podiam ser desde 2016. Ok. Portanto, é um tempo um bocadinho maior, mas no geral até são filmes mais recentes, 18, alguns até já de 2019. São raros os casos de 2017 e 2016. Há esse então, o Amor, Amor. Vai estar o Jorge Cramês e o ator do filme, o Jaime Freitas. Que mais? Há uma outra realizadora que também vai estar numa sessão, acho que é Ana Luísa Lopes, se não me engano, na Casa Amarela, que é um filme que vai passar na Associação Alves Redol.
julgo que quinta-feira, às 10 da manhã, se não me engano. E pronto, podem consultar também o programa através das redes sociais. Bruno, para terminarmos, quais são as tuas expectativas? Pois, eu não sei, lá está. E os nervos agora que estamos prestes a começar esta primeira mostra? Eu espero que isto vá correr bem, não é? Que impulsione o público. Eu mesmo, quando fiz algumas sessões lá na Junta de Freguesia, as pessoas também ficaram interessadíssimas em ver os filmes, porque lá está, também há aquela questão de novidade, porque as pessoas procuram muito mais os filmes recentes e não tanto os filmes clássicos ou assim mais antigos e não sei o quê. Algumas. E, portanto, pois, algumas, mas eu acho que em geral é assim. Sim, é as novidades. Em geral é as novidades. O público mais novo é as novidades. Não tanto o público mais novo, porque, por exemplo, na Junta de Freguesia é muito mais os reformados que lá vão, e se calhar metade, mais ou menos, um número redondo, metade dos espectadores procura os filmes recentes, mesmo os americanos e não sei o que, os filmes americanos recentes. Mais mainstream, não é? E pronto, nesse sentido vamos ver o que é que acontece. Referi ainda apenas um último filme que, pronto, é uma publicidade a mim próprio, nesse aspecto. Sim, não, claro. Pronto, porque é o filme Vila Franca em Cartoon, que eu fiz agora no meu primeiro ano de mestrado, com os dois cartunistas vilafranquenses, o António Antunes e o Vasco Gargal, que penso que poderão estar presentes, pronto, logo veremos, ainda não me disseram se estarão, se não, mas é possível que estejam. Pronto, e nesse sentido achei que seria interessante passar o meu filme, obviamente que pedi também às outras pessoas da minha equipa, porque se calhar é uma coisa um pouco egocêntrica, não é? Estar a estrear uma coisa minha, mas porque é que decidimos isto? Que é, como é a cidade de Vila Franca, faz todo o sentido a presença de Vila Franca ser o melhor possível, mas não é? Mas podes revelar um bocadinho acerca do filme? É sobre, portanto, a cidade de Vila Franca todos os anos recebe a Cartoon de Xira, não é? Sim, todos os anos recebem o Cartoon de Xira. Este ano, se não me engano, foi a 20ª edição. E é um documentário sobre isso? É um documentário, sim. Não sobre o Cartoon de Xira em si, mas sobre o método de trabalho deles os dois, do António e do Vasco. Eles depois também, como são de gerações diferentes, cada um tem o seu método de trabalho. O António, por exemplo, trabalha muito mais de forma tradicional, não é? Em papel, pronto, com todos os lápis e canetas e tudo mais. E o Vasco Gargal faz algumas coisas em papel, mas sobretudo faz em computador, em digital, no Photoshop. Se não me engano, que eu não percebo tanto desses programas digitais. E, portanto, há essa dinâmica, não é? De comparação, entre aspas, dos dois métodos de trabalho. Depois, sim, há a referência ao Cartoon de Xira, porque acho que era uma coisa também inevitável de lá meter, mas é assim uma espécie de epílogo no filme. Tem que ir ver depois para saber, exatamente, não é? Exatamente. O filme também é curtinho, tem 10 minutos, vê-se no instante. Tem outras curtas-metragens na sessão, como é óbvio, mas pronto, é por aí. Professora, quais são as expectativas? Eu estou com imensas, porque eu acho que isto é uma coisa que é uma pedrazinha no charco de uma certa, digamos, de um certo silêncio relativamente a uma dinâmica cultural que, apesar de tudo, eu acho que Vila Franca tem. Infelizmente, Vila Franca teve um cinema, teve um cinema, o IMAX. Sim. Eu fui à estreia, não é? No primeiro exato, pois, eu não fui à estreia, mas fui com a escola professor Reinaldo Santos, na altura. Eu também levei uma turma de alunos. E realmente tínhamos uma sala de cinema e não deixamos de ter. Portanto, na verdade, o Bruno está a dinamizar fortemente, a criar um público em Vila Franca de Xira. E eu acho que, apesar de tudo, vai haver, as pessoas já estão um bocadinho alerta, inclusive falando com colegas na escola, já vão sabendo, sim, eu já sei, porque viram ou falaram com outras pessoas, ou porque viram no Facebook. Portanto, já há uma informação que se vai ouvindo, e eu acho que as pessoas estão entusiasmadas em ir ver. Vamos ver, eu acho que isto, não sabemos se vai haver muito público ou não, mas eu penso que sim. De qualquer maneira, a primeira vez é sempre mais pequenina, e para o ano, seguramente, isto vai ter que continuar, e este é o início. O início é sempre uma coisa mais singela, claro. Provavelmente.
Vamos ver. Vamos ver. Tive muito gosto em tê-los aqui, o Bruno Teixeira e também a professora Susana. Já sabem, a primeira mostra de cinema português 2019, que vai decorrer em Vila Franca de Xira e que vai arrancar já amanhã e é até dia 1 de outubro. Pode acompanhar também através das redes sociais toda a programação. As entradas são gratuitas, exceto a sessão da Leonor Teles, mas poderá então acompanhar esta mostra de cinema português. Se calhar podia-me dizer só o seu nome. Fica sem nada, e agora sem nada.